Bom, deixa eu conversar com duas queridas, irmãs queridas, Maria Laura e Maria Eugênia Assis, nossas convidadas a partir de agora. Aliás, meninas, há pouco, nosso querido gigante Alexandre Garcia falava sobre Alberto Fernandes e essa questão envolvendo o ex-presidente da Argentina, aliadíssimo, amigo de Lula, o Alberto Fernandes, que se complicou após busca e apreensão em sua residência e a entrevista bombástica de sua esposa. Aliás, essa mulher, e meninas, me corrijam se eu estiver enganado, vejo eu que ela provavelmente, sob ameaça ou não, nós vamos precisar entender, ela se calou durante a campanha eleitoral, que não tinha Fernandes como candidato, mas tinha um apoiado dele que era Massa. Só depois disso tudo, ela veio contar esses episódios de violência doméstica, do quanto apanhou, né, se é que agora à distância certamente, do esposo Alberto Fernandes. Meninas, que absurdo esse caso, que toma uma outra proporção agora, e vocês já tratavam desse assunto há algum tempo. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Pitoli, pela oportunidade novamente de estar aqui participando da Rádio Auriverde. Esse é um tema que a gente, conversou faz uma semana, quando ainda ninguém estava falando em relação a Fabiola Jânes aí no Brasil, e que a gente achou interessante, trazer aqui para o programa, porque já começavam, algumas especulações em relação a que o Alberto Fernandes teria agredido Fabiola Jânes, e ele negava, e o advogado dela também negava no começo, e depois veio a bomba na notícia de que realmente todas essas denúncias seriam reais, e logo saíram as fotos, as imagens que vocês puderam conhecer, que foram compartilhadas aí nessa última semana nas redes sociais, outros vídeos de Alberto Fernandes com algumas funcionárias, jornalistas, modelos, dentro da Casa Rosada, falando eu te amo. Então, isso falam que é só o começo, a ponta do iceberg, e que logo a gente terá muito mais material aí por diante para analisar e realmente ver qual foi o governo de Alberto Fernandes. E vale lembrar, que essas mulheres que eu visitava na casa presidencial foi durante a quarentena. Lembrando que a Argentina teve a quarentena mais severa aqui da América Latina, porque foi uma das mais extensas. Enquanto os argentinos estavam obrigados a estar em suas casas, Alberto Fernandes estava fazendo festas na casa presidencial e recebendo todas as moças que ele considerava pertinentes, E também vale lembrar que a própria Fabiola, ela concedeu uma entrevista essa semana, e que nessa mesma entrevista, como você mesmo dizia, Pitoli, ela fala que teve que ficar calada porque, e até mesmo, por exemplo, antes das eleições presidenciais, nós tivemos eleições parlamentares, e 2 anos anteriores, e que grande parte do kirchnerismo, e até mesmo o próprio Alberto Fernandes, falava que uma das culpas do kirchnerismo não ter ganho tanto bancas tantas cadeiras dentro do Congresso era culpa da própria Fabiola. Então, devido a isso, nas eleições presidenciais, ela tinha que ficar quietinha, e constantemente ela recebia ameaças, onde o Alberto Fernandes falava que se ela denunciar, se ela abrir a boca, ou se ela aparecer muito, ela praticamente ficou escondida, e ele também ameaçava até mesmo que ele ia cometer suicídio se ela fizesse esse tipo de ato. Então, constantemente ela foi ameaçada, e dessa forma tentaram preservar a imagem do kirchnerismo, e ela foi obrigada, por exemplo, a ir embora da casa presidencial e ficar na casa de hóspedes. Até mesmo foi uma escolha dela devido às agressões que ela sofria por parte do presidente, e que a prensa nenhuma sabia ou foi publicado. Eu acho que o mais grave, dessa entrevista da Fabiola Jânes é que ela também denunciou que ela falou com o Ministério da Mulher, que foi aberto durante o governo do próprio kirchnerismo, de Alberto Fernandes, só que o Ministério da Mulher disse que não podia fazer nada em relação às agressões que ela estava recebendo. Então aqui a gente já vê uma inutilidade de um ministério que foi encerrado agora, durante o governo de Javier Milei, e que antes era utilizado para fazer politicagem, porque realmente proteger as vítimas de violência física e psicológica, no caso das mulheres, não estava funcionando.
lembrando você também que o Ministério da Mulher, que tanto denunciava os números, os altos números de agressões contra as mulheres, não tinha nem os números fixos de quantas mulheres eram agredidas anualmente. Eles não conseguiam nem fazer um relatório com a quantidade de agressões de mulheres aqui na Argentina anualmente. Então, a pergunta é, para que servia esse Ministério da Mulher? Então, se não servia para proteger nem a primeira-dama, que é assim, um dos cargos de alto escalão aqui da Argentina, muito menos o cidadão comum, e é por isso que Javier Milei, uma das suas primeiras medidas, foi encerrar o Ministério da Mulher, na qual ele falava que lá só tinha cabide de emprego e que não servia para cumprir tal finalidade. Bom, e é só algo, desculpa, Pitoli, algo só para encerrar aqui, que também a gente quer conversar em relação, então a Fabiola Chanes é inocente? Não, o que ela sofreu por parte do Alberto Fernandes é uma coisa que não deixa de ser grave. Agora, também lembrando que a Fabiola Chanes, ela roubou muito durante o governo do marido, ela trabalhou no Banco Nación, desviou muito dinheiro e também não deixou de fazer a famosa festa de aniversário na pandemia, que agora, nessa entrevista, ela até tentou jogar um pouco a culpa, né, em cima do ex-presidente, só que ela também foi culpada disso, do ato, porque ela comemorou, convidou pessoas durante um dos períodos mais severos da pandemia, de lockdown, né, que estava até proibido pisar na rua se o seu número do documento não terminasse em tal número, entendeu? Então a gente não está tirando, né, a culpa da ex-primeira-dama durante todo esse período de pandemia, mas também isso, por outro lado, não cobre o que aconteceu com ela durante esses últimos anos de governo, onde ela sim foi agredida fisicamente pelo marido, que agora alega que não, que o roxo do rosto era de um tratamento estético e que o roxo do braço era quando ela tentou bater nele e ele segurou o braço dela para se defender, que por isso ficou marcado. Eu entendo que esse Ministério da Mulher argentino, na gestão de Alberto Fernandes, era o Ministério da Hipocrisia. E entendo que essa investigação precisa entender quem já havia recebido a denúncia dentro desse ministério e decidiu não apurar. Meninas, eu vou fazer uma triste comparação. Nós temos no Brasil, né, o Ministério dos Direitos Humanos, que está vendo tudo o que está acontecendo no Brasil com relação, por exemplo, a patriotas presos injustamente no 8 de janeiro. Nós temos, por exemplo, as questões envolvendo crianças exploradas sexualmente falando na ilha de Marajó. Mas essas denúncias chegam e como não faz parte da turminha, não fazem parte da turminha os que estão sofrendo hoje, eles viram as costas e a justiça um dia vai penalizar, não tenho dúvida disso. Então esse Ministério da Mulher argentino, que foi alertado dessa violência e nada fez, esse Ministério da Hipocrisia, a investigação vai chegar nessa turma aí, viu, meninas? Agora, minha dúvida, esse grande aliado de Lula está bem de aliado, hein? Nicolás Maduro, Alberto Fernandes. Vocês acreditam que ele corre o risco de ser preso, meninas? Olha, é bem possível. Não só por isso, lembrando vocês que quando a gente deu essa notícia, né, das especulações, do suposta agressão que ela vinha sofrendo e tudo isso, que quando nada ainda tinha sido publicado, tudo isso começou numa investigação contra Alberto Fernandes, né, por contratações ilícitas. Então, não só ele pode terminar sendo preso pela questão de agressão física contra a mulher dele, que ainda continua essa investigação. Nessa semana fizeram busca e apreensão na casa dele para pegar o outro celular dele para continuar com as investigações, como também ele está aí bem assim na corda bamba com outros casos de corrupção durante o governo. Então a gente acredita sim que seja possível algum tipo assim de encarceramento, não sabemos por quanto tempo, mas sim é uma possibilidade bem grande. E também vale lembrar que a Cristina Fernandes de Kirchner, ela está tentando se desvincular do Alberto Fernandes, né? Porque chega nesse momento aí todo mundo quer lavar a mão. Então a Cristina Fernandes de Kirchner fez um tweet na qual ela diz que repudia qualquer tipo de violência e que a violência contra a mulher não tem partido político. Ela até depois, né, falou do caso de que ela sofreu um atentado, que ela até entende muito bem que ela como mulher já sofreu um atentado, né? Então aí a gente vê como o kirchnerismo está buscando se desvincular, mas a gente não pode esquecer que Cristina Fernandes de Kirchner foi quem escolheu Alberto Fernandes para ser presidente da República, para conformar essa fórmula, e que ela foi a vice-presidente dele. E que possivelmente, vamos ver, pode respingar nela, porque pode ser que a justiça descubra que ela
sabia de tudo que Fabiola sofria por parte do marido. Eu imagino que sim. Bom, é investigar, é deixar investigar, que certamente outras notícias virão sobre esse caso envolvendo a Fabiola, a ex-esposa de Alberto Fernandes. Meninas, mudando de assunto e falando de mais um amigo de Lula, falando de Nicolás Maduro, o governo de Javier Milei entendeu que reitera, que reconhece Edmundo Gonzalez como vencedor das eleições da Venezuela, entretanto, não está em condições de proclamá-lo presidente, porque está com medo das ameaças deste tirano, que é Nicolás Maduro, amigo de Lula, com relação aos reféns que estão na embaixada argentina. Esse é o momento envolvendo Milei, Edmundo Gonzalez e a ditadura na Venezuela, meninas? Então, né, em relação a isso, lembrando que vários países, né, reconheceram Edmundo como presidente, mas isso é uma situação complicada para a Argentina em questão que ela está protegendo alguns venezuelanos que fazem parte, né, da assessoria da Corina Machado, dentro da embaixada argentina, que agora, né, está sendo supervisada pelo Brasil. Então, é uma situação assim, bem complicada para o governo. Acho que Javier Milei está tentando entrar em águas mais calmas, porque na última semana eles tiveram vários confrontos, Maduro e Milei, né? A gente ainda não tem muita resposta do que vai acontecer com esses venezuelanos que estão na embaixada. Existem várias opções, várias alternativas, mas eu digo que a questão agora é esperar, né, para ver o que pode ocorrer daqui para frente. A gente não sabe também qual é o tanto que o Brasil pode colaborar com esses venezuelanos, e também o que a Venezuela está disposta ou não fazer e negociar. Vamos ver daqui para frente qual será o posicionamento da Venezuela, mas por enquanto eu, pelo menos, vi nessa semana o governo de Javier Milei um pouco mais tranquilo, assim, mais calmo em relação às eleições da Venezuela, porque eles tiveram um grande confronto na semana passada, né? Lembrando que Maduro chamou Milei de fascista, chamou Milei de parceiro do globalismo, porque ele é parceiro do Elon Musk, como ele chama. Chegou até cantar a marcha peronista. Cantou a marcha peronista, falou Viva Perón. Então a gente vê, né, um posicionamento muito oposto do que seria o posicionamento de Javier Milei, e por isso essa semana foi um pouco mais tranquila, até mesmo porque isso ficou opacado, né, pelo que aconteceu com a ex-primeira-dama, que foi a verdadeira notícia, né, da semana aqui na Argentina. Aliás, acho que nesse caso em especial, Javier Milei, inteligente que é, já entendeu que outros também já compraram a mesma briga, né? Tá aí o governo americano agora, outras autoridades, OEA, enfim, outros já compraram a mesma briga, e ele, que foi o primeiro a reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez, a fraude na eleição da Venezuela, ele foi o primeiro a reconhecer, já entendeu, não estou mais sozinho nessa, né? Tenho essa percepção, viu, meninas? Sim, ele é o que a gente fala, ele não deixa de reconhecer a vitória de Edmundo Gonzalez, não deixa de falar que houve fraude lá na Venezuela, mas ao mesmo tempo ele tem que ser mais diplomático nesse ponto, porque tem venezuelanos baixa responsabilidade dele, da embaixada argentina, no caso agora tutelada pelo Brasil. Então também ele fica assim meio sendo mais mediador nessa situação e tendo que ser mais calculista para tomar as decisões, porque ele está justamente protegendo esses venezuelanos que se encontram baixo a sua responsabilidade. Meninas, e aí? E a economia? De semana em semana a gente vem trazendo informações com relação à economia argentina, informações, aliás, preciosíssimas, que você só ouve na Auriverde com Maria Laura e Maria Eugênia Assis. Inflação caindo, corte de gastos segue, a motosserra continua cortando gastos por aí, meninas? Com certeza, de fato, nós agora estamos já quase na metade do mês de agosto, está por sair a inflação, eles estão por publicar a inflação correspondente a julho, e se estima que essa inflação deve estar mais ou menos entre 3,7% a 4% da inflação de julho, que nós vemos então, de certa forma, uma certa estabilidade em relação ao mês anterior, uma inflação que, como foi mesmo promessa de Javier Milei, não vem aumentando, então que vem ou diminuindo ou estando estável em correlação com o mês anterior, o que é um signo muito positivo para a Argentina e que também vem trazendo muitos interesses de países vizinhos, de investimentos
exteriores para a Argentina e o que traz mais esperança para todos nós. Meninas, e lembrando também a disposição do povo argentino, daqueles que acreditaram na proposta do Milei, de enfrentar esse momento, porque não é um momento fácil não, hein? É um momento de corte, é um momento de dificuldade, é um momento de austeridade fiscal, é um momento difícil, não dá para, que legal, tá tudo em festa. Não, pelo contrário, é um momento de austeridade, faz com que todos sofram. Mesmo assim, a popularidade de Milei continua a subir, né, meninas? De fato, hoje saiu uma pesquisa falando sobre a alta da popularidade de Javier Milei. Então aí você vê como a confiança do povo argentino no presidente ainda é muito alta, e o povo é muito consciente de que realmente tem que passar, né, por esse momento assim complicado de limpeza estatal, que durante muitos anos, né, foi enfim, cada vez sendo mais suja, mais catastrófica, e agora o governo tem que começar a fazer essa limpeza, a gente vai ter que ter paciência, porque tudo leva o seu tempo. O importante é que o argentino é consciente disso e a gente já está começando a ver os resultados. Eu acho que também a partir do momento que a gente começa a ver os resultados, a gente começa a confiar mais ainda no governo e ele pode trabalhar cada vez melhor. Perfeito. Meninas, como encontrá-las nas redes sociais? Todo mundo pergunta aqui no chat, como é que elas estão nas redes mesmo? Toda entrevista eu pergunto, porque vai chegando ali quem quer saber sobre a Argentina, informação sempre muito precisa dessa dupla queridíssima das irmãs Maria Laura e Maria Eugênia Assis. Como encontrá-las ali, meninas? Bom, vocês nos podem encontrar no Instagram como Assis. Também é o mesmo @, para o nosso Facebook, canal do YouTube, TikTok. E também vocês nos podem encontrar como Laura Assis no Twitter X, né, o X, ou no Telegram e no Getter, ou também Eugênia_Assis. Boa, meninas. Obrigado pelo carinho de vocês, pelas informações. Boa semana, meninas. Muito obrigada, Pitoli. Maria Laura, Maria Eugênia Assis conversando com a audiência da Auriverde Brasil.